Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Vamos aí a um curso de língua portuguesa, português para professores. É uma grande satisfação, certo? Poder estar aqui, poder contribuir de alguma maneira para a sua aprovação, certo? Vamos dar início aí a um curso de língua portuguesa, português para professores. Iniciamos aqui agora com morfologia. E eu preciso, olha só, eu preciso que vocês estejam com um caderno, tá? Quando nós nos dispomos a estudar, precisamos escrever. Aprendemos escrevendo, ouvindo e transcrevendo o que estamos ouvindo, certo? Até porque eu preciso que vocês entendam o conceito, preciso que vocês peguem os exemplos. Então, se estiver dirigindo, se estiver ouvindo música, se estiver fazendo outra coisa, pare esse vídeo, não estude agora, deixe para depois. Certo? Então, vamos aí ao que interessa. Eu sou o professor Laércio Silva, tá? Grande satisfação poder estar aqui com vocês mais uma vez, ok? Sigam-me lá, por favor, no meu Instagram, professor.laércio.silva. Além disso, se puderem aí, podem procurar no YouTube Professor Laércio Silva. Recentemente criei um canal e sempre que posso, posto vídeos que esclarecem, vídeos para tirar dúvidas, vídeos com aulas para ajudar, tá? Então façam isso aí antes de darmos início aí à nossa aula. E vamos aí ao que interessa. Vamos falar sobre morfologia. Morfologia, a classe gramatical, a classe de palavras. A parte da gramática que estuda as classes gramaticais. Então, morfologia é a parte da gramática que estuda as classes gramaticais. Então, a parte da gramática que estuda as classes de palavras, que estuda as classes gramaticais, é a morfologia. Então, quando você vê lá a palavra morfologia, embora você esteja vendo apenas uma palavra, existem 10 por trás dela. Embora você veja só morfologia, existem 10 classes por trás dela. Então, morfologia é a parte da gramática que estuda as classes gramaticais. Além disso, estuda também a formação da palavra, o processo de formação das palavras. Certo? A gramática ela se divide em fonologia, morfologia, que é o que nós estamos estudando, sintaxe e semântica. Vamos aí dominar, entender aquilo que você precisa saber para a sua prova, aquilo que você precisa conhecer para a sua prova, certo? Vamos estudar todas as classes gramaticais. Ok? Vem comigo. Olha só, professor, quais são as classes gramaticais? Quais são as 10 classes de palavras? São essas aí que estão na sua tela. Tá? Verbo, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Verbo, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. São essas classes gramaticais. 10. São 10. Quando eu falo de morfologia, eu falo sobre 10 classes de palavras. E vocês precisam entender, vocês precisam conhecer. Acima de tudo, vocês precisam identificar na frase. Certo? Você precisa identificar, meu querido. Minha querida, você precisa ver a frase e começa a destacar. Opa, isso é um substantivo. Epa, aí vai um adjetivo. E ali é um artigo. Epa, eis aqui um caso de preposição. Epa, estou diante de uma conjunção. Você precisa brincar de morfologia. Você precisa ver a frase e saber fazer análise morfológica para a sua prova. Ok? Então, vamos aí conhecer o conceito de cada uma delas, aprofundar uma ou outra. Eu tenho certeza que depois desse curso não mais terá problema na sua vida. Morfologia, olha só. Primeiro nós temos o verbo. Verbo, tá? Que é uma das classes mais importantes. É uma classe de palavras aí que está presente em todas as provas, seja na morfologia, seja na sintaxe, seja na semântica, o verbo estará presente. O verbo é o todo-poderoso, certo? O verbo é aquele que vocês precisam dominar.
ok? Tanto para análise sintática, quanto para análise morfológica, vocês precisam conhecer o verbo, mas não se preocupe que nós teremos um bloco aqui, teremos um vídeo, uma aula só, especialmente para o verbo. Nós vamos dar uma atenção para o verbo. Nós vamos passar um tempo aí conhecendo o verbo, certo? Nós vamos passar um tempo aí nos dedicando ao verbo. Perfeito? Então o verbo é a classe de palavras que indica ação, anote isso aí, indica ação, estado, indica mudança de estado, e também indica fenômeno da natureza, tá? Então o verbo é a classe de palavras que indica ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Professor, como assim? Vem comigo, olha só. Verbo é a classe de palavra que indica ação. O estudante pensou bastante antes da aula. Perceba que pensou é um verbo. E esse verbo ele indica uma ação. Professor, pensar indica uma ação? Isso. Pensar indica uma ação, meu querido. Pensar indica uma ação, minha querida. Ah, então é por isso, professor, quando eu estou sento para descansar e penso bastante, e eu levanto, eu continuo cansado. É por isso, porque pensar é uma ação. Enquanto você está pensando, você está agindo. Ah, então pensar é um verbo que indica uma ação. Ah, sonhar. Poxa, essa noite eu sonhei, tive um sonho bom. Sonhar é uma ação, o seu cérebro, a sua mente aí está em movimento. É uma ação de pensar, então é um verbo que indica ação. Ah, é por isso então que eu durmo e quando eu acordo eu quero dormir de novo para descansar do sono que eu tive. Não sei se é por isso não, se é que você quer dormir de novo. Mas pensar, sonhar são verbos que indicam ação. Correr, indicação, escrever, indicação. Então o verbo indicação. Mas o verbo também ele indica estado. Olha só, Pedro anda muito doente esses dias. Perceba que esse anda aqui não é anda de andar, de caminhar, não. É o mesmo que eu falar assim, ó, Pedro está muito doente. Eu estou apontando o estado de Pedro. Qual é o estado dele no momento? Doente. Então o verbo ele indica estado, como a pessoa se encontra. Certo? Nós vamos falar também que o verbo indica mudança de estado. Perceba, Pedro é um, mas o irmão de Pedro estava bem. O irmão de Pedro estava saudável. O irmão de Pedro não tinha problema nenhum, mas o irmão de Pedro começou a andar com Pedro. Certo? E aí nós vamos ver o seguinte, ó, o irmão de Pedro ficou doente. O irmão de Pedro ficou, ele não estava, mas ele ficou doente. O irmão de Pedro ficou doente. Isso quer dizer, isso indica aqui mudança de estado. O irmão de Pedro não estava doente, mas ele ficou doente. Mudança de estado. Então o verbo indica ação, o verbo indica estado, o verbo indica mudança de estado e o verbo também indica fenômeno da natureza. Choveu bastante esta semana. Choveu, perceba que choveu é um verbo que indica fenômeno natural, fenômeno da natureza. E olha o que está escrito aqui, ó, choveu. Eu disse choveu, então paremos com esse negócio. E tá chovendo, que chovendo o quê? Chovendo o quê? E vai chover, que choveu o quê? Certo? Está chovendo. Está chovendo. Para de dizer, está chovendo. Certo? Não, choveu. Certo? Olha só, mais o nome é chuva. Mas a conjugação do verbo chover é chover. É verbo, chover. Chuva é um substantivo. Então não vacile nisso não. Beleza? Pelo amor de Deus. Então, choveu. E não chu é chuchu, nada disso.
Tá? Então, o verbo, ele tem essa função. Ele indica ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Professor, eu tenho um sério problema em identificar os verbos, professor. Eu não consigo identificar os verbos. Eu já tentei, eu erro questões porque eu não consigo identificar os verbos. Fique tranquilo. Não se aveste não. Que nós teremos aí um vídeo só para... Eu estou preparando dele. Pode ficar tranquilo que o que é do verbo está guardado. Certo? Eu tenho certeza que quando você assistir a aula sobre o verbo, que vocês vão ver logo mais à frente aí, vocês não mais terão problemas sobre o verbo. Vocês conseguirão identificar o verbo. Vocês vão ver de longe. Epa! Eis ali um caso de verbo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila. Beleza? Vem comigo. Substantivo. Substantivo é a classe de palavra que nomeia. Nomeia o ser. Substantivo é a classe de palavra que nomeia o ser. Substantivo, dar nome. Substantivo nomeia, substantivo dar nome ao ser. Então, substantivo nomeia os seres. Professor, e o que é um ser? Ser é tudo aquilo que é. Tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que não existe. Tudo aquilo que tem nome. Então, se tiver nome, é substantivo, meu querido. Se tiver nome, é substantivo, meu querido. Professor, mas eu não conheço. Mas tem nome? É substantivo. Certo? Então, tem nome, é substantivo. Beleza? Então, tudo aquilo que tem nome, tudo aquilo que é nomeado, tudo aquilo que você conhece ou não conhece, tudo aquilo que existe ou não existe, mas tem nome, é substantivo. Então, a função do substantivo é nomear os seres. Você quer ver na sua casa aí, ó. Tudo aí é substantivo, porque tudo tem um nome. Aí tá essa TV aí, certo? Esse sofá é um substantivo, tem nome, é um ser, tem nome, é um objeto, tem nome, certo? Essa pessoa que está passando na sua frente, esse menino que está fazendo barulho enquanto você está estudando, é um substantivo, certo? Substantivo especial para você, certo? Essa garrafa que está aí é um substantivo. Esse celular é um... Tudo é substantivo. Se eu falar, dê exemplo de substantivo, você vai passar a tarde toda dando exemplo de substantivo. Substantivo nomeia, dar nome aos seres. Perfeito? Vamos aí. Adjetivo. Perceba o seguinte, olha só. Substantivo e verbo são as classes mais importantes. Substantivo e verbo são as classes mais importantes aí. Eles são os poderosos. Nós temos o verbo encabeçando as classes gramaticais, e em seguida nós temos o substantivo com tanto poder quanto o verbo, ou um pouco menos que o verbo, tá? Mas o substantivo também tem muito poder, tá? Tem muita representatividade. Então eu preciso dominar o verbo, os substantivos, preciso dominar todas as classes gramaticais. Aí vejam comigo o seguinte: o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral, todos eles trabalham em favor de quem? Em favor de quem, professor? Todos eles trabalham em favor do substantivo. Adjetivo, artigo, pronome, numeral, todos eles trabalham em favor do nome. É por isso que eu falo que ele é poderoso, ele é especial. Precisamos dar destaque ao substantivo, porque o adjetivo, o artigo, o pronome, o adjetivo, todos eles trabalham em favor do substantivo. Trabalham em favor do substantivo. Professor, como assim? Olha só. Qual é a função do adjetivo? A função do adjetivo é caracterizar. O substantivo, o adjetivo caracteriza. Caracteriza quem? O substantivo. O adjetivo caracteriza o substantivo, ou seja, ele trabalha em favor do substantivo. Professor, mas adjetivo é fácil, eu aprendi que adjetivo dá qualidade. Pare com isso.
Esse negócio da qualidade, eu posso dizer que o carro é bonito, é adjetivo. Se eu falar que o carro é feio, deixa de ser adjetivo? Não, tá? Porque qualidade são coisas boas, certo? Mas não, o adjetivo ele caracteriza. Pode ser de maneira positiva, pode ser de maneira negativa, independente. O adjetivo ele caracteriza quem? Caracteriza o substantivo. O adjetivo trabalha em favor do substantivo, certo? Então volte aí para a sua sala. Você vê a TV. Você fala, essa TV, ela é grande. Opa, você tem um substantivo, agora tem também o adjetivo, certo? Você tem esse menino fazendo barulho enquanto você estuda. Esse menino, ele é lindo. Ele é comportado, certo? Ele é baixo, ele é alto, certo? Ele é inteligente, ele é especial para você. Então, o adjetivo, ele caracteriza quem, professor? Caracteriza o substantivo. Ele trabalha em favor do substantivo, certo? Não sei se você já leu lá no livro de Gênesis, quando Adão é criado, Deus dá uma função para Adão. Adão, você vai nomear, você vai dar nome. Ou seja, Adão, ele substantivou os seres. Adão deu nome aos seres. Substantivou, ele viu um animal. Opa, vai se chamar elefante. Certo? Voou, epa, vai se chamar passarinho. Certo? Viu uma, epa, isso vai se chamar terra. Então ele substantivou. Aí veio Eva, certo? Adão substantivou e Eva adjetivou. Eva deu característica, certo? Epa, elefante, que elefante grande, certo? Passarinho, epa, que passarinho bonito. Ah, que terra suja, né? Então Eva deu a característica, certo? Brincadeira, não está isso na Bíblia não. Então o adjetivo, só para vocês entenderem que o adjetivo ele caracteriza. Caracteriza quem, professor? O substantivo. O adjetivo trabalha em prol do substantivo, certo? Trabalha em prol do substantivo, certo? O artigo, qual é a função do artigo? O artigo ele define ou indefine. Define ou indefine quem? O substantivo. Então o artigo ele define ou indefine o substantivo. Trabalha em favor do substantivo, certo? Trabalha em favor do substantivo. Perfeito? Professor, quais são os artigos? Nós temos os artigos definidos. Artigos definidos, que são aqueles o, a, os, as. E nós temos os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos. Uma, uns, tá? Artigos definidos, que define quem, o substantivo, e artigos indefinidos, que indefine quem, o substantivo. Tá? Aí vem comigo aqui. Uma das funções do artigo é substantivar as palavras, certo? Uma das funções do artigo é substantivar as palavras. Geralmente o artigo vai estar sempre antes de um substantivo, geralmente. Por exemplo, a TV que está na sua casa, você fala TV, coloca um artigo antes, a TV. O menino, o seu filho, o seu irmão que está aí correndo na casa, você coloca um artigo antes, ou Gustavo, ou João, ou menino, ou meu filho. Coloca um artigo antes e você vai ver que esse artigo ele define ou indefine. Tá? Se você quiser indefinir, eu conheci uma pessoa importante. Esse uma não define quem é essa pessoa, né? Dá um tom de indefinição. Não dá para saber que pessoa é essa. Esse uma pessoa pode ser qualquer pessoa.
Quando eu falo um menino, pode ser qualquer menino. Agora, quando eu falo o menino, o Gustavo, eu estou definindo, certo? Vocês conhecem, porque é o, definindo o Gustavo. Então, o artigo ele tem essa função de definir ou indefinir. Tive uma ideia, mas é indefinido, porque você não conhece qual é a ideia que eu tive. Aí eu vou e te apresento a ideia. Agora, como você já conhece, aí eu vou falar assim, ó, gostou da ideia, a ideia que eu tive? Por que a? Porque agora você já conhece a ideia. Agora eu defini. Ah, vamos dizer que eu tenho um amigo que você não conhece. Eu falo, ó, eu tenho um amigo que eu quero te apresentar. Por que um amigo, professor? Porque você não conhece até o momento. Aí passa um tempo, eu te apresento, amigo. Agora sim, você gostou do amigo, o amigo que eu te apresentei? Por que o amigo? Porque agora você conhece o amigo. Entenderam? Então, definido, você define. O meu interlocutor, ele conhece. Certo? Agora, indefinido, ele indefine, não conhece aí quem é. E aí é o seguinte, uma das funções do artigo é substantivar as palavras. O artigo tem o poder de transformar as palavras em substantivo. Ei, pega isso aí. O artigo tem o poder de transformar as palavras em substantivo. Certo? Por exemplo, vem comigo, olha só. Eu coloquei um exemplo aí para vocês. Então vou colocar aqui, ó, correr. Correr. Correr é um verbo. Não é verdade? Correr é um verbo. Agora, se eu colocar um artigo antes, ocorrer é necessário. Escreva aqui, ocorrer é necessário. Perceba que eu coloquei artigo antes. E eu falei para vocês que uma das funções do artigo é substantivar as palavras. Anote isso aí. Uma das funções do artigo é substantivar as palavras. Anote isso aí. Uma das funções do artigo é substantivar as palavras. Anotou? Uma das funções do artigo é substantivar as palavras. Certo? Então, olha só. Correr era verbo. Correr era verbo. Mas como eu coloquei aqui um artigo antes, e uma das funções do artigo é substantivar as palavras. Epa! Esse verbo, isso que era verbo, transformou-se em um substantivo. Porque uma das funções do artigo é substantivar as palavras. Perfeito? Substantivar as palavras. Perceba que de é uma preposição. Aí eu coloco um artigo antes e digo, ó, o de é uma preposição. Epa! Eu coloquei um artigo antes. E vocês sabem que uma das funções do artigo é o quê? É substantivar as palavras. Eu transformei o de, que era preposição, em um substantivo. Certo? Então, sempre que aparecer esse artigo antes e não tiver um substantivo aí próprio, um substantivo perto de um adjetivo ou perto de um verbo, geralmente esse artigo transforma quem está depois em um substantivo. Agora, tome cuidado, certo? Porque nesse caso aqui, olha só, tome cuidado, porque nesse caso aqui, se eu coloco aqui, ó, o lindo caderno, tome cuidado, tá? Perceba que eu tenho um artigo antes, mas perceba que lindo não pode ser substantivo porque ele está caracterizando o substantivo. E quem caracteriza, quem é? É o adjetivo. Ah, então logo lindo, o artigo o não substantivou lindo, porque o substantivo propriamente dito está aqui, é caderno. Tá? O substantivo ele aparece aqui. Então lindo, a função dele é caracterizar o substantivo, é isso que acontece aqui nesse exemplo. Então tome cuidado aí, bastante cuidado
com isso. Perfeito? Vamos aí. Deixa eu apagar aqui tudo isso que eu escrevi. A gente avançar aqui. Apagar tudo isso. Ok. Vamos aqui. Aí nós temos aqui o pronome. Como eu falei, todos eles trabalham em favor do nome. E quem é o nome, professor? O nome é o substantivo. Qual é a função do pronome? O pronome, ele substitui ou acompanha. Ele substitui ou acompanha. Substitui ou acompanha. Ok, substitui ou acompanha. Acompanha quem? O nome. Quem é o nome? O substantivo. Deixa eu apagar isso aqui que eu sei que você já anotou. Tá? Então, acompanha o nome. E quem é o nome, professor? O nome é substantivo. Substitui ou acompanha o substantivo. Então o pronome substitui ou acompanha o substantivo. Deixe-me aqui aproximar esse A, para vocês não acharem que ele está separado aí. Tá? Então, ou acompanha o substantivo. Beleza? Vou falar sobre o pronome. Nós vamos ter aqui um bloco aqui apenas para os pronomes. Perfeito? E o numeral, fechando aqui a classe dos variáveis, já falo para vocês sobre isso. O numeral, ele quantifica. Deixa eu deixar isso aqui mais bonito, se for possível. Então, o numeral, ele quantifica. Ele quantifica. Então, o pronome, ele substitui ou acompanha o nome. É um recurso aí de coerência muito importante para a sua redação. Tá? Por exemplo, eu não quero falar o nome do meu amigo, eu falo ele. Tá? Pedro fez atividade, vírgula. Ele quem? Pedro. Perceba que esse ele substitui Pedro, é um pronome. Tá? Ou então eu posso colocar acompanhando também. Meu copo. Perceba que esse meu, da ideia de posse, está acompanhando a palavra copo. Então o substantivo, o pronome substitui ou acompanha. O numeral, ele quantifica. Ele diz a quantidade. É uma classe gramatical que nós não iremos nos aprofundar muito. Até porque o que você precisa saber é identificar. Certo? Então, 2 copos, 3 copos, certo? 1/4 disso aí. Então, isso é aí a função, essa é a função do numeral. A função do numeral. Aí vem comigo, olha só. Nesse vídeo, para a gente fechar aqui, esse vídeo, eu quero falar um pouco rapidamente sobre a classificação do substantivo. Classificação do substantivo. Os substantivos, eles podem ser, na sua forma, eles podem ser simples ou composto. Substantivo simples apresenta apenas um radical. Por exemplo, a palavra sol. Perceba que apresenta apenas um radical. Por isso que ele é um substantivo simples. Substantivo simples. A palavra chuva. Chuva apresenta apenas um radical. Substantivo simples, que apresenta apenas um radical. Diferente do composto. O substantivo composto, ele apresenta mais de um radical. Por exemplo, a palavra girassol. Perceba que eu juntei 2 radicais, gira mais sol, e eu formei girassol. Então isso aqui é um substantivo composto. Substantivo composto. Certo? Eu tenho a palavra chuva, eu vou formar aqui
guarda-chuva. Perceba que eu juntei dois radicais. Dois radicais para formar apenas, para me referir apenas a um ser. Isso aqui é um substantivo composto. Então, substantivo simples, um radical. Substantivo composto, dois ou mais radicais. Pegue isso aí. Além disso, ainda sobre a forma do substantivo, ele pode ser primitivo ou pode ser derivado. Substantivo pode ser primitivo ou pode ser derivado. Professor, quando vai ser primitivo? Quando ele é a primeira palavra. Olha só. De primeira palavra. Por exemplo, a palavra pedra. Pedra. A palavra pedra, ela não deriva de nenhuma outra palavra. A palavra casa. A palavra casa também não deriva de nenhuma outra palavra. Ou seja, elas são as primeiras. Antes dela, não existe nenhuma outra. São as primeiras. Já a palavra pedreiro, vocês concordam comigo que pedreiro vem da palavra pedra, concorda? Concorda. Então isso aqui é uma palavra, um substantivo derivado, porque vem da palavra pedra. Vocês concordam comigo que da palavra casa eu posso formar casamento? Casamento. Então casamento vem da palavra casa, ou seja, derivou, é um substantivo derivado. Então, o substantivo primitivo não vem de nenhuma outra palavra. Substantivo derivado deriva de uma já existente. Não mais será a primeira, será a segunda, a terceira, a quarta. Beleza, então, primitivo, primeira, derivado, segunda, anote isso aí. Comum, nós temos aí no tipo, substantivo pode ser comum, e também pode ser um substantivo próprio. Professor, qual é a diferença de substantivo comum e substantivo próprio? O substantivo comum, o nome já diz, é comum entre os seres. É comum entre vários seres de uma mesma espécie. Tá? Porque é comum. Por exemplo, se você vai pegar um táxi, você chega lá no ponto e você fala, ei, eu quero um taxista. Todos eles atendem por taxista. Então você vai comprar briga, porque todos eles vão querer te atender. Então, taxista é um substantivo comum. Se eu chego na sala e falo, aluno, vem aqui, eu corro o risco de todos os alunos virem até mim. Porque aluno é um substantivo comum, é um nome que é comum entre eles. É um nome que é comum entre eles. Certo? Se eu chego numa empresa e falo assim, funcionário, eu quero um funcionário. Pode ser qualquer um, porque todos ali atendem por esse nome. Então é comum entre eles. Agora, se eu vou pegar um táxi, e tem um taxista amigo meu, grande amigo meu, Zé Bedeu. E eu chego lá e falo, Zé Bedeu, tem 50 taxistas. E eu falo, Zé Bedeu, vamos fazer uma corrida ali rapidinho? Apenas um que atende com o nome de Zé Bedeu, porque é próprio, substantivo próprio. Tá? Apenas Zé Bedeu, apenas ele vai vir te atender. Porque é um substantivo próprio, é um nome que é específico para ele. Certo? É um nome que é apenas dele. Até porque eu duvido que vai ter mais de um Zé Bedeu. Tá? Entre os taxistas ali. Aqui vai ter só um. Beleza? Aí eu chego na sala, diante dos 50 alunos, eu falo, Pedro! Apenas o Pedro vai vir. Professor, mas pode ter mais de um Pedro. Eu chamo um sobrenome. Professor, mas eu conheço pessoas que tem uma... Não, vamos parar com essa conversa. Vamos parar com essa conversa. Não deixa de ser próprio. E a regra diz o seguinte, que substantivo próprio deve ser escrito com letra maiúscula. Deve ser escrito com letra maiúscula. Ok? Substantivo próprio deve ser escrito com letra maiúscula. Então essa é a diferença entre o substantivo comum e o substantivo próprio. Nós temos também o substantivo concreto. Coisas palpáveis. Aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso desenhar. E abstrato é totalmente contrário, aquilo que eu não posso ver, aquilo que não tem forma. Aquilo que não tem forma, aquilo que depende de outro ser para existir.
Eu quero que você entenda agora a diferença entre substantivo abstrato e substantivo concreto. Olha só. Substantivo concreto, vamos pensar da seguinte forma. É aquilo que eu consigo imaginar a sua forma. Concreto. Se eu conseguir desenhar, é concreto. Se você conseguir imaginar uma forma, é concreto. Certo? Então, fada. Você consegue imaginar a forma de uma fada? Consegue imaginar... Consegue desenhar? Eu não sei desenhar. Alguém consegue desenhar uma fada? Consegue. Tanto é que existem filmes de fada. Né? Você consegue... O Saci. Consegue imaginar o Saci? Consegue. Tanto é que a gente sabe que ele tem apenas uma perna. Então, Saci é concreto. Fada é concreto. Beleza? Agora desenha pra mim a pobreza. Professor, desenha aqui uma pessoa com a roupa rasgada. Não, isso aí é uma pessoa com a roupa rasgada. Ninguém consegue imaginar a forma da pobreza. Ninguém consegue desenhar a pobreza. Desenha o amor. É possível desenhar o amor? Professor, desenhar o amor é fácil. Vou desenhar aqui pro senhor. O amor é isso aqui, ó. Não, isso é um coração, não é o amor. Né? Diga-se de passagem, um coração bem feito. Né? Um coração bonito. Certo? Mas não é o amor, isso é o coração. Ninguém consegue desenhar o amor. Ninguém consegue. Então, abstrato é aquilo que eu não consigo imaginar, que eu não consigo desenhar. Se eu consigo desenhar, se eu consigo imaginar uma forma, nós vamos dizer que é um substantivo concreto. Substantivo concreto. Beleza? E aí nós vamos ter o substantivo coletivo. Substantivo coletivo é um nome, um único nome que faz referência a um grupo de seres da mesma espécie. Faz referência a um grupo de seres da mesma espécie. Por exemplo, fauna. Fauna, certo? Que faz referência a um grupo de animais de uma mesma região. Tá? Da mesma forma, flora. Flora, que é um grupo de plantas. Né? Um grupo de plantas da mesma espécie, da mesma região, flora. Então, fauna e flora são substantivos, embora seja apenas um nome, mas faz referência a um grupo de seres, Perfeito, grupo de seres. Vocês entenderam isso? A classificação dos substantivos. Mais importante ainda é você saber identificar o substantivo. Lembrar que o substantivo nomeia os seres. Perfeito? Nós vimos aqui as classes variáveis. Anote isso aí. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui. E escrevam aí o seguinte, olha só. Essas classes aqui, elas são variáveis. Essas classes aqui, elas são invariáveis. Então, nós acabamos de ver o conceito das classes gramaticais variáveis. Professor, variável por quê? Porque varia, elas variam. Tá? O substantivo pode estar no singular ou pode estar no plural. O adjetivo pode estar no singular ou pode estar no plural. Pode estar no masculino ou pode estar no feminino. O pronome pode estar no masculino ou pode estar... Por isso que varia, é variável. Tá? Já a classe aqui, essas quatro últimas aqui, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, que é assunto para o próximo vídeo, são as classes invariáveis, porque não varia. Perfeito? Vamos aí responder uma questão aqui para a gente fechar esse vídeo. Olha só o que diz a questão. No trecho, estes são alguns dos sintomas de desidratação, quadro muito comum durante os dias quentes. Retirar do texto a palavra quentes é um. Vem comigo. Quando você for responder questões sobre morfologia, você tem que lembrar o conceito. Tá? Lembra o conceito. A questão é sobre substantivo. Você pensa, poxa, o que é um substantivo? Substantivo dá nome aos seres. Opa, eu sei, vou responder agora. Adjetivo. Opa, o que é um adjetivo? Adjetivo caracteriza o substantivo. Opa, já sei, vou responder aqui agora. Pronome. O que é que o pronome faz? O pronome substitui ou acompanha? Opa, vou responder aqui agora. Então, sempre que você se deparar com uma questão
de morfologia, ou seja qual for o conteúdo de língua portuguesa, lembra do conceito. Lembrou do conceito, você vai conseguir acertar a questão. As questões de português que você erra são as questões que você não sabe o conceito, meu querido, minha querida. Então, lembre do conceito. Tá? Aquelas questões que você fala, puxa, isso aqui eu não sei nada, é porque você não aprendeu o conceito. Então, o conceito é importantíssimo, importantíssimo. Perfeito, olha só. Eu tenho que lembrar o que é um adjetivo, o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um pronome e o que é um artigo. Perceba o seguinte, dias quentes. Nós vamos ver que dia é um substantivo, é um nome. E perceba que esse quentes está caracterizando. E quem caracteriza o substantivo? Quem caracteriza o substantivo? Nós sabemos que é o adjetivo. Lá o gabarito é letra A. Letra A é o gabarito. Perfeito? Vem comigo na questão 2. Marque o item em que a análise morfológica da palavra sublinhada não está correta. Ele dirige perigosamente. Diz que é um advérbio. É um advérbio, nós vamos ver daqui a pouco sobre advérbio. Nada foi feito para resolver a questão. Nada é um pronome indefinido, tá certo. Aí perceba aqui que eu falei para vocês. O cantar dos pássaros alegra as manhãs. Diz que é um verbo. Mas perceba que nós temos um artigo antes. E quando aparece artigo antes, uma das funções do artigo qual é? É substantivar as palavras. Cantar é verbo, mas o cantar é substantivo. Logo, dizer que o cantar, que cantar aqui é verbo, está errado. Gabarito, letra C. Letra C é o gabarito. Tá? Questão 3. Eu acho que pulou aqui, né? Questão 1, 2, questão 3. Julgue os itens subsequentes que dizem respeito à compreensão e aos aspectos linguísticos do texto. Na linha 9, as palavras torcida e polícia são exemplos de substantivos coletivos. Aí tem que lembrar, o que é o substantivo coletivo? Opa, substantivo coletivo é um nome que designa um grupo de seres. Torcida é um grupo de seres? Sim. Muitas pessoas torcendo. Polícia é um grupo de seres? Sim, não deixa de ser. Um grupo de pessoas, um grupo de seres? Sim. Lá o gabarito, certo, é um substantivo coletivo, um grupo de seres. Perfeito. Oficialmente, o presidente justificou a mudança alegando o risco permanente de terremoto. Que seria alegando o risco permanente de terremoto. Os vocábulos oficialmente e permanente pertencem à mesma classe gramatical. Vamos ver. A palavra permanente. Permanente está se referindo ao quê? A risco. Risco é o quê? Substantivo. Quem se liga ao substantivo para dar uma característica? Quem é? É o adjetivo. Então, risco permanente. Perceba que permanente está caracterizando o risco. Logo, permanente é um adjetivo. Perceba que oficialmente não está ligado a um substantivo. Logo, não pode ser adjetivo. Tá? Então, dizer que oficialmente, permanente, pertence à mesma classe gramatical é um erro. É um erro. Beleza? Questão 5. A nova política condiciona a isenção. Produtos industrializados a contrapartidas. Em a isenção e em a contrapartidas, o termo a, em ambas as ocorrências, pertence à mesma classe gramatical e exerce a mesma função sintática. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, que as 6 primeiras classes são variáveis. Logo, o artigo é variável. E as últimas lá, preposição, interjeição, conjunção e advérbio são invariáveis. Tá? Aí vem comigo aqui. Esse a, ele pode ser artigo. O a pode ser uma preposição. Certo? E o a pode ser um pronome, se substituir o nome. A pode ser um pronome se substituir o nome. Para ser preposição tem que ser invariável. Aí vamos ver aqui, ó. A nova política condiciona a isenção. Perceba que o a está no singular, isenção também está no singular, isenção é um substantivo e o a, que é um artigo, concorda com o substantivo, não varia.
Produtos industrializados há contrapartidas. Perceba que contrapartidas está no plural. E perceba que o a está no singular. Perceba que essa classe aqui é variável. Essa classe aqui é invariável. Logo, dizer que pertence à mesma classe gramatical é um erro. Tá? É um erro, porque não pertence à mesma classe gramatical. Não exercem a mesma função sintática, logo o gabarito é errado. Gabarito errado. Beleza? Então essa é a nossa primeira aula. Fique tranquilo que eu vou voltar alguns desses tópicos aí, para essa aula não ficar muito extensa. Nós vamos voltar aí a falar sobre alguns, e nós vamos aí, eu tenho certeza que nós vamos dominar a parte da morfologia. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.